Olá, como vai? Sou Flávio Mendes, psicólogo e psicanalista. Um bom ano para você, a gente ainda está caminhando nesse começo de ano, né? Eu estava lembrando aqui de um trecho, se você assistiu o último reel que eu fiz, sobre um texto, o último texto da revista Hades, eu gosto pra caramba, fiz toda a propaganda aqui. Eu estava lembrando de um trecho que o Douglas Crispim, que ele é um médico geriatra, ele que escreveu o texto, ele deixou um trechinho que ficou ecoando na minha cabeça nos últimos dias, que é o seguinte, ele falou assim, sim, a gente adoece e fica mais vulnerável. E obviamente você volta lá se você quiser lembrar disso. E como que essa questão do a gente adoece e fica mais vulnerável, e aí como o lugar do profissional ou da profissional acaba tendo um impacto muito grande nisso, isso ficou, sabe, quando você escuta algo e fica com aquilo nas ideias, assim, né? A gente usa isso na clínica também, a gente trabalha isso com a noção de insignificante. Quem é do campo lacaniano tem essa noção, assim, essa noção, mas é aquele termo que se destaca naquilo que você escuta e fica ali ecoando e te permite desdobrar as questões, ir além, procurar outras coisas, rever o que você estava pensando, pensar de outra maneira, escutar de outra maneira, etc. E aí eu fiquei com isso, sabe? Isso ficou, sabe, ecoando na cabeça, nos pensamentos. Eu me lembrei de algo quando eu era professor universitário, né? Eu fiquei um bom tempo, foram 5 anos de trabalho como professor universitário, e durante um ano eu trabalhei junto com uma colega, uma parceira da psicologia, numa disciplina de psicologia médica, né? Trabalhando junto com estudantes de medicina. E aí eu lembrei de um texto que a gente estava lendo, algo assim, se eu não me engano foi nesse contexto, sobre a vulnerabilidade das pessoas em sofrimento, padecimento físico, né, orgânico, qualquer que seja, e que são internadas. Ou seja, como que quando a gente fica vulnerável, melhor, quando a gente fica doente, qualquer tipo de doença, isso já produz uma vulnerabilidade, porque a gente fica fragilizado, né, vulnerável às coisas. E como que a internação médica, né, qualquer que seja, mas a internação por N motivos no hospital, torna o ambiente em que a pessoa está ainda mais vulnerável, né, ou melhor, produz um ambiente que faz com que a pessoa, por cortar o laço com o ambiente que ela já tem, sua moradia, as relações que ela tem no cotidiano, isso faz com que ela fique ainda mais vulnerável. E aí fez lembrar essa questão da vulnerabilidade, assim, como que quando a gente, enfim, fica internado no hospital, passa uma semana, 2, 3, essa pessoa não está somente vulnerável por conta da doença que ela está tendo, ela também está vulnerável porque ela não pode estar fazendo aquilo que ela gosta, ela não pode estar lidando com as coisas que ela tem interesse, ela não pode estar se relacionando com o ambiente social que ela tem, seja o ambiente físico em que ela circula, né, casa, comunidade, trabalho, etc., mas também um ambiente emocional, interacional dela com as pessoas que ela gosta, os familiares, né, independentemente da hierarquia, pais ou filhos, parentes, amigos, colegas, etc., e como que isso faz com que a gente fique também muito vulnerável. Então eu estava lembrando disso, e é interessante porque ele fala disso, né? Quando a gente adoece, também fica mais vulnerável, como que não basta só a gente cuidar, enquanto profissionais de saúde, não basta só a gente cuidar do padecimento que a pessoa tem, a gente também tem que entender o quanto o padecimento que ela tem e o que a gente propõe de tratamento coloca dificuldade e aumenta a vulnerabilidade dela. Isso me faz lembrar, nossa, sabe, você vai lembrando de coisas? Tem um episódio que eu apresentei na rede ao lado de um episódio do projeto que eu tenho chamado Psicanálise Paralela, né, apresentando textos, materiais de psicanálise ou relacionados à psicanálise, etc., que é um texto que o filósofo Michel Foucault escreveu, chamado, é um texto pequeno, são duas páginas, né, uma folha frente e verso, chamado O Mundo é um Grande Hospício. E ele faz uma reflexão ali muito importante sobre como que ao longo do tempo, ao longo dos últimos séculos, o Estado enquanto nação,
O Estado tem uma função muito importante por vários motivos, eu posso discutir isso em outro momento, mas ele também vai adotando uma postura terapêutica, e aí no sentido de que as pessoas fiquem saudáveis para produzir renda, para trabalhar, para se organizar, para que tenha produtividade, enfim. E como que os serviços até falei numa das postagens do feed agora, né? Antes, relativamente perto, como que o serviço psiquiatra, psicólogo, psicanalista e outros acabam ficando nesse lugar, né, de dizer o que é certo, o que é errado, o que é normal, o que não é, o que é saudável, o que não é, o que é loucura, o que não é, o que é depressão, o que é ansiedade, o que é isso, o que é aquilo. E aí ele fala assim, quando a gente vai tratar alguém, a gente acaba tirando essa pessoa do ambiente em que ela está. E até que ponto, quando a gente tira a pessoa do ambiente em que ela está e trata somente ela, a gente esquece que o ambiente também faz parte do processo de adoecimento como um todo. E nesse sentido, a gente individualiza o sofrimento e o tratamento desse sofrimento. E mais uma vez, eu acho que toca no ponto da vulnerabilidade. Então, é dizer assim, quando você atende uma criança sem considerar que essa criança, o sofrimento dela está sendo produzido num contexto que envolve a família dela, as relações, escola, o que é esperado nesse momento, o fato de que as famílias hoje são muito mais enxutas, menores do que já foram, e, portanto, os vínculos, a rede de apoio de cuidado da criança é menor, a tecnologia entra como suporte. Como que trabalhar somente com a criança faz com que a criança fique mais vulnerável a todas essas outras intervenções. Para te dar um exemplo, para a gente pensar no tema da vulnerabilidade. Então, eu estou falando aqui em relação a como que tirar a pessoa do seu ambiente quando ela está doente, para tratá-la, acaba também tocando nessas delicadezas e sendo um fator que pode ser um fator de risco, né? Assim, obviamente, é uma forma de proteção porque a gente está tratando, mas ao mesmo tempo desloca a pessoa do seu ambiente. É mais nesse sentido. Isso sem falar numa outra questão de vulnerabilidade, que é pensar a vulnerabilidade enquanto algo que todos nós temos, somos marcados por isso, mas ao mesmo tempo estamos constantemente sustentando armaduras, defesas para lidar com a realidade, porque a realidade e a vida é difícil, né? Ela tem suas dificuldades, muito piores para algumas pessoas, menos piores para outras, mas ainda assim tem dificuldades e são questões sociais que a gente precisa lidar. Mas como que inevitavelmente, aí já é um outro ponto, inevitavelmente num tratamento terapêutico, a gente ao longo do tratamento precisa acessar essa vulnerabilidade, ou seja, ajudar a pessoa a desmontar um pouco tudo isso que ela construiu de defesas contra a vida. Contra a vida é ótimo, porque é meio isso, né? Ela se defende contra os sofrimentos, as dificuldades que a vida pode trazer, mas essa defesa também produz muito mal-estar. E, ao mesmo tempo, acessar essa vulnerabilidade para que ela possa, no tratamento, construir outras formas de lidar com essa dificuldade, já que ela estava sofrendo. Ou seja, quando a gente vem para um tratamento, a gente precisa também tocar nessa vulnerabilidade para que a pessoa possa ter condições de construir algo melhor para lidar com a vida. Então, uma coisa é acessar a vulnerabilidade que todos nós temos, para que a gente reconstrua a relação com a vida, conosco mesmos, etc. Outra coisa é a gente aumentar a vulnerabilidade da pessoa na medida em que ela já está em sofrimento. Aí eu acho que são dois temas. Tá? Me prolonguei um pouco, espero que isso possa te ajudar a pensar. O que você acha desse assunto? Faz sentido para você? Gostaria de acessar alguns desses materiais? Vamos conversando, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.